Saudos, irmãos, sua graça e a paz. Amém. Mais uma vez, para cumprir o desafio do pastor, né, ele que vem me incentivando a estar pregando sempre. E como eu não sou de rejeitar desafio, eu estava até tranquilo no início. Aí vem todo mundo me chamar de pregador, falar um bocado de coisa aí. Mas eu quero trazer uma mensagem que tem por tema o escolhido. E eu vou usar o texto base de Romanos 8:18. Esse texto, além de ser uma afirmação, também é uma declaração. Eu falo por mim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Vamos todos ler esse versículo em uma só voz, declarando, porque para mim, todos juntos, Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Bom, todos nós temos uns chamados com Deus. Como a pregação de Nayara falou hoje sobre chamado, né? Todos nós temos um chamado com Deus. E na minha última pregação eu falei que nem que seja para estar na introdução, orar pela igreja ou entregar folheto na rua, todos nós temos um chamado com Deus. E hoje, muitas pessoas, elas não querem viver a experiência de serem escolhidas por Deus. Ou quando são escolhidas, como diz o pastor, logo sepultam as suas carreiras. E muitas pessoas acham que ser escolhidas por Deus é viver uma vida só de bênçãos, é viver uma vida só de paz, em que tudo ali dá certo para ela. Mas na verdade, quando somos escolhidos por Deus, acabamos virando alvo do inimigo. Quando Deus nos escolhe para servir a Ele, o inimigo, ele vê a gente como uma ameaça para os planos dele. E aí, ele faz de tudo para nos derrubar. E eu quero trazer aqui 3 situações em que o escolhido, ele passa. E eu quero falar primeiro a situação do escolhido, ele é provado. E para explicar essa situação, vou usar o texto de Isaías 48:10, que diz assim: Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. O que seria acrisolar? Acrisolar significa aperfeiçoar ou purificar. Ou seja, eis que te purifiquei. Purificar é alguém que foi livrada de impurezas, tornando-se mais pura, limpa e sem contaminante. Então, quando Deus ele nos purifica, nós somos purificados espiritualmente. E ser purificado espiritualmente significa ser livrado de pecados e imperfeições morais, buscando reconciliação com Deus com um estado de pureza de coração. Então, eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, provei-te na fornalha da aflição. Mas como assim Deus nos prova na fornalha da aflição? Vou trazer um exemplo do ouro. O ouro, para quem não sabe, ele é lançado ao fogo para ser removidas as impurezas e para ser refinado, tornando-se mais puro e valioso. Ou seja, o ouro ele é purificado. O ourives é o nome dado ao profissional que faz o processo do ouro. Ele lança o ouro no fogo, na fornalha mais quente, porque ele sabe que o ouro é capaz de suportar o calor e sair de lá purificado. E é isso que Deus ele faz com nós. Provei-te na fornalha da aflição.
Deus, Ele nos prova na fornalha da aflição para sairmos de lá purificados. Amém. Não vencemos a aflição porque somos fortes. É porque Deus nos capacita a suportar a aflição. E quando saímos dessa aflição, porque Deus Ele nos capacita, nós saímos de lá purificado espiritualmente, que é ser livrado de pecados e imperfeições morais, buscando a reconciliação com Deus, com o estado de pureza de coração. Deus nos capacita a sair da aflição, porque se fosse por nós não aguentaríamos suportar a aflição. Por isso que Ele nos capacita. Então, só um momentinho. Até porque nós não aguentaríamos, Deus não colocaria em nossos ombros aquilo que não aguentaríamos carregar. Então, qualquer situação que estamos passando hoje, qualquer problema que estamos passando, é porque Deus Ele nos permitiu e nós somos capazes de sair dessa aflição. Então, cada aflição que vencemos, nós saímos de lá purificados espiritualmente. Segunda situação que eu quero falar é o escolhido, ele sofre. Num certo domingo pela manhã, aqui na EBD, na classe dos jovens, minha líder Érica, ela estava presente e ela contou um testemunho sobre ela que me chamou a atenção e que eu vi que encaixava perfeitamente no que eu queria dizer. Que ela fala nesse testemunho que ela estava passando por momentos difíceis na vida dela, em que ela só enfrentava problema e que tudo ali estava dando errado para ela. E ela acabou se questionando: meu Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu que sou cristã, me dedico, sou fiel. E eu tenho certeza que não foi só ela que já se questionou dessa maneira. Eu tenho certeza que a maioria dos cristãos já se questionou dessa maneira. Não, fulano não é da igreja, só anda curtindo, eu aqui que sou da igreja, só passo por problemas. Olha só isso aqui. O exército, ele capacita o seu soldado a estar na guerra. Quem vai passar por dias difíceis, dificuldades, enfrentar o cansaço, vai ser o soldado. Não vai ser o vizinho, o fulano, o amigo, porque quem foi escolhido pelo exército foi o soldado. Então Deus, Ele nos escolheu. Quem vai sofrer vai ser nós que fomos escolhidos. Ah, mas fulano, ele só vive em pecado, fazendo coisa errada, e final de semana está curtindo, está gastando, e eu que oro todos os dias, leio a Bíblia, venho para os cultos de oração, só enfrento o problema, tudo dá errado para mim. Por que isso, meu Deus? Acaba se questionando com Deus. Mas sabe por que o escolhido ele tende a sofrer mais? Porque o inimigo ele não usa suas flechas mais venenosas em soldados que não representam o perigo. O inimigo ele não vai usar as suas melhores estratégias por fulano que já está perdido. Você que foi escolhido por Deus, que é a grande ameaça para os planos dele, ele vai fazer de tudo para você cair. E tem um texto em Apocalipse 12:11 que diz assim: eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, o seu maior testemunho não vai ser: eu nunca lutei. Não, eu sou cristão, eu não passo por problema. Deus não deu. Não. O nosso maior testemunho será: sim, eu lutei e venci, mas pela graça de Deus. Amém. E assim nós seremos exemplo para os que passam pela mesma coisa, para os que estão chegando, quem sabe, novos convertidos, vai passar pela mesma situação que irmão Jorge passou e vai ver: não, irmão Jorge foi firme ali, se manteve e venceu. Então, o mesmo Deus que ele serve, eu sirvo, então também vou vencer essa aflição. Amém. Então, é por isso que o escolhido ele tende a sofrer mais, ele tende a passar por mais problemas, porque o inimigo ele não vai ficar sentado vendo você servindo a Deus, ele vai fazer de tudo para você cair. Mas não fique achando que ser escolhido por Deus
é só viver problemas, é só dias difíceis, mas você se mantendo firme na presença, esperando no Senhor, quando nossas forças estiverem esgotando, olha o que ele diz em Isaías 40, do 29 ao 31. Deus diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, então, glória a Deus. Nós somos escolhidos a servir a Deus. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por aflições, mas de todas Deus nos livra e Ele restaurará as nossas forças. Amém. Amém. E eu quero falar aqui a terceira situação. O escolhido, ele é recompensado. Nós sofremos, nós somos provados por Deus, mas assim como o ouro, nós somos purificados, e quando nós somos purificados, nós alcançamos a glória de Deus. Lembra do texto base? Nenhum sofrimento do tempo presente pode ser comparado com a glória que Deus tem para revelar por nós. Mas que glórias são essas que Deus tem para revelar por nós? A glória de Deus é a manifestação do seu caráter perfeito, beleza e poder, que pode ser vista na natureza, em ações de amor e principalmente na vida e no sacrifício de Jesus Cristo. Os céus e a criação proclamam a glória de Deus, revelando belezas e poder do Criador em elementos como montanhas e mares, inspirando admiração e conexão com Ele. Eu não sei vocês, mas isso é algo meu. Sempre que eu vou na praia, eu vejo a glória de Deus ali no mar. Eu vejo a imensidão do mar, o mar chegando a um certo limite, voltando, a formação das ondas. Eu admiro a criação ali, eu me conecto com Deus através dali. Como eu posso ver Deus também em você, posso ver Deus, pode ver Deus em mim. Nossa, olha como o Deus está pregando bem. Não sou eu que estou pregando bem, é apenas a glória de Deus sendo manifestada através de mim. Amém. Como eu posso ver Deus também no nascer de uma criança, na morte de Jesus Cristo, a ressurreição dele. E se eu fosse parar para falar todas as glórias de Deus, eu passaria a noite toda aqui falando de tantas glórias de Deus. Mas tem uma glória que Deus deixou em especial para nós, que nada que nós passamos hoje ou que já passamos pode ser comparado com esta glória, que é a salvação. Amém. A salvação é uma glória de Deus. E eu quero citar um exemplo aqui bem interessante sobre a formiga e a cigarra. A formiga, ela trabalha e a cigarra canta. Quando eu era pequeno, eu via, quando começava a escurecer, a cigarra começava a cantar. Hoje em dia eu não vejo mais isso, mas a cigarra canta e a formiga trabalha. Mas o verão, ele passa para todo mundo. E quando o frio chega, a cigarra, ela sente na pele o preço de ter vivido como se o inverno nunca fosse chegar. E a formiga, ela abre o estoque e vive em paz, porque ela já tinha pagado o preço antes. Então, a cigarra, ela passa o seu tempo fazendo o que mais gosta, cantando, e não o que é preciso. E a formiga, ela passa ali pelas suas aflições, mas no fim todo esforço vale a pena. E ali ela vive os seus dias de glória. E hoje muitas pessoas, elas vivem como uma cigarra. Até os crentes hoje na igreja vivem como uma cigarra, como se Jesus nunca fosse voltar. Aqui na igreja cantando, e não como uma formiga, pagando o preço de ser escolhida, trabalhando, servindo. Então, é melhor renunciar nossos desejos, servir a Cristo e viver a eternidade na glória dele, do que fazer nossas vontades, viver de acordo ao mundo e passar dias sem fim de dor, sofrimento, para ser mais claro, no inferno. Então, Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio de escolher. Ou nós servimos a Ele, passamos por algumas aflições, mas de toda Ele nos livra. Amém. E viveremos dias sem fim na glória, no paraíso. Então você faz o que você quiser, vive na ilusão e no fim vive dias sem fim de sofrimento.
Eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um aí fora qual dessas duas opções ele escolheria, eu tenho certeza que todos responderiam que eu prefiro servir a Cristo, passar por uma aflição e viver no paraíso. Porque responder é fácil, todo mundo sabe a resposta certa. Todo mundo sabe que tem que servir a Cristo, mas viver é difícil. Então, devemos viver como uma formiga, trabalhando, servindo, para recebermos a nossa bênção e alcançar a glória de Deus. Amém. Mas tem uma situação também que eu vou abrir uma sessão aqui para falar sobre essa situação, em que o escolhido está ali servindo a Deus, pagando o preço de ser escolhida, e está ainda esperando a bênção que tanto pede a Deus. Eu não sei se o que você pede é um carro, uma casa, um filho, mas eu quero citar aqui um processo aqui que eu acabei aprendendo para finalizar, o processo do bambu, para as pessoas que estão há muito tempo pedindo a sua bênção a Deus, que parece que nunca vai chegar. Olha só que interessante. Imagina você plantar algo e esperar 4 anos para ele crescer, mas a ele crescer 3 centímetros. Você passa 1 ano, 2, 3, 4 anos plantando para ele crescer 3 centímetros. Muitas pessoas, elas desistiriam de regar. Não, que nada, eu estou 4 anos cuidando, regando, só cresceu 3 centímetros, eu vou perder meu tempo mais para quê? Só que no 5º ano, eles crescem 27 metros em 12 meses. 27 metros em 12 meses. O mais alto aqui, o pastor tem quanto de altura? Uns 1,90 por aí? 1,83. 1,83. Para 27 metros, teria que pegar ali o que? Uns 12 ou 13 do pastor. Agora, se fosse pegar ali meu avô, deixa eu falar. Ele não está aqui, deixa eu falar. Mas eles crescem 27 metros em 12 meses. Agora, a pergunta que eu te faço: o bambu, ele cresceu 27 metros em 12 meses ou em 5 anos? Claro que o bambu cresceu em 5 anos, porque nos primeiros 4 anos ele estava desenvolvendo um sistema de raízes fortes o suficiente para suportar o crescimento explosivo. Moral dessa história: o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando você acha que nada está acontecendo para você, em que você só enfrenta problema e que a bênção que você tanto pede a Deus nunca vai chegar, Deus está te preparando, te fortalecendo para a grande bênção, para a glória que Ele tem para a revelação. Amém. Imagina se o bambu ele crescesse logo 27 metros em 12 meses, logo o bambu não iria resistir. Então, Deus, Ele está construindo as suas raízes para o seu crescimento explosivo. Amém. E eu quero finalizar aqui. O pastor já está ali me olhando. Do mesmo jeito que eu comecei, citando a mensagem de Romanos 8,18. Porque para mim, eu tenho por certo que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma aflição, nenhuma perda pode ser comparado com a bênção, com a glória que Deus tem para revelar sobre nós. Amém. Então, que venhamos viver a experiência de sermos escolhidos por Deus. Amém. Esta é a minha mensagem. Agradeço ao pastor pela oportunidade em nome de Jesus. Amém.